Olá, meu nome é Jorge Lemites de Oliveira, sou arqueólogo, etnólogo, historiador, professor universitário. Talvez você ainda não saiba, mas este canal não é destinado a assuntos político-partidários. Entretanto, neste ano de 2022, vou abrir uma exceção e manifestar publicamente meu apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes. Eu quero elencar aqui alguns motivos que me levam a apoiar o candidato. Primeiro deles, eu considero o Ciro Gomes uma pessoa muito inteligente, estudiosa e também indignada e rebelde em relação aos problemas que assolam o país. Ele conhece muito bem o país e daí vem sua rebeldia. Um outro ponto importante é que o Ciro, ao longo de sua vida escolar, quase sempre foi o primeiro aluno de sua turma. Foi assim desde a pré-escola até a universidade. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e depois também estudou Economia Política em Harvard, nos Estados Unidos. O Ciro tem uma vocação, um gosto pela vida pública. Tem uma trajetória aí de 4 décadas na vida pública. Foi deputado estadual por 2 mandatos, foi deputado federal por uma única vez, foi prefeito de Fortaleza, governador do estado do Ceará, com aprovação acima de 70%, foi ministro 2 vezes, ministro da Economia no governo do presidente Itamar Franco, ajudou a construir e consolidar o Plano Real, também foi ministro da Integração durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E quando esteve nesta última pasta, foi responsável pela concepção e execução do projeto de transposição do Rio São Francisco, obra fundamental para levar água a quem precisa no semiárido do Nordeste. Além disso, poucas pessoas às vezes sabem, ele também foi secretário de Saúde, um período muito curto, no estado do Ceará. Então, essas experiências o tornam alguém que conhece tanto o legislativo como também o executivo. E como advogado, obviamente que ele também conhece o judiciário. Portanto, os 3 poderes constituídos na República. A outra questão que é importante é uma pessoa ficha limpa. Nunca respondeu judicialmente por qualquer mal feito que tenha sido imputado à sua pessoa. Sequer respondeu para ser absolvido, como ele mesmo costuma dizer. Bom, a outra questão que para mim é importante, ele está filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. Este partido, criado logo após a anistia, em 1979, é herdeiro do antigo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Portanto, ele tem nessa vinculação com o PDT a responsabilidade
de levar à frente o legado de nomes importantes da política brasileira. Getúlio Vargas, na minha opinião, com todas as contradições e críticas, o melhor presidente da história do Brasil em relação às obras, ao legado que deixou. CLT, Petrobras, CSN e assim por diante. O PDT também é herdeiro do legado de João Goulart, que foi vice-presidente na época do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, foi vice-presidente na época do governo Jânio Quadros, que renunciou e ele veio assumir a presidência da República e apresentou um conjunto de reformas estruturantes para colocar o Brasil num patamar de civilização avançada, de país soberano, independente, livre. Infelizmente, seu governo foi interrompido por um golpe militar que ocorreu em 1964. O PDT também é o partido de Darcy Ribeiro, o melhor antropólogo, educador e político, tudo isso junto. O PDT também é o partido de Leonel de Moura Brizola, que foi prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul. Durante seu mandato no Rio Grande do Sul, fez uma verdadeira revolução na educação, com milhares de brizoletas, nome que foi dado às unidades de ensino, tirou milhares de pessoas do analfabetismo e criou também várias estatais que foram e são fundamentais ao desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ele também foi governador do estado do Rio de Janeiro por 2 mandatos e lá construiu mais de 500 CIEPs, os Centros Integrados de Educação Pública. São escolas de tempo integral. Uma delas é conhecida, que é ali no Sambódromo, a Marquês de Sapucaí. Durante um período do ano, aquilo funciona como um sambódromo e no restante, escola pública. O PDT também é herdeiro de Alberto Pasqualini, Carlos K.O. Abdias do Nascimento, Alceu de Deus Colares, Mário Juruna e outros tantos nomes. Acho que é importante chamar a atenção para o fato de que o Ciro Gomes defende um projeto nacional de desenvolvimento sustentável, cujas ideias principais estão num livro dele, que vocês talvez já conheçam. Foi lançado em 2020, Projeto Nacional, o Dever da Esperança. Nesse livro, ele vai apresentar as ideias de 4 complexos que poderão alavancar e certamente irão a economia nacional. Complexo industrial do petróleo, gás e energia. Complexo industrial do agronegócio. Complexo industrial da saúde. E verificamos, durante a pandemia de Covid, a falta que fez para o país
não ter um complexo industrial da saúde. E, finalmente, ele defende também um complexo industrial da defesa. Em linhas gerais, Ciro Gomes propõe mudar o modelo econômico neoliberal adotado desde o começo do processo de redemocratização do Brasil, especialmente a partir do governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Com exceção do governo do presidente Itamar Franco, todos os outros adotaram esse modelo econômico neoliberal. Isso tem levado o Brasil a um processo de desindustrialização, de precarização do trabalho, de empobrecimento de milhões de brasileiros. O Ciro também vai defender algo que é importante, um novo modelo de governança. É preciso fazer um governo que não seja pautado no presidencialismo de coalizão, o toma lá, dá cá, a maneira como se faz essa aliança no toma lá, dá cá com o Centrão. E vocês podem perceber que há candidatos aí que sequer querem apresentar um programa de governo, porque não o tem e não querem falar o que irão fazer na economia, no campo da economia nacional. Isso é um problema. Então, votar em alguns nomes, como se fosse assinar uma procuração em branco, é complicadíssimo. Neste sentido, o Ciro, de fato, tem um conjunto de ideias um tanto quanto inovadoras, oportunas e bem-vindas neste momento em que o país passa por uma crise enorme. Bom, além disso, o que me chama a atenção é que o Ciro Gomes disse, com as suas próprias palavras, está no YouTube, que ele quer entrar para a história como o presidente que irá fazer a demarcação de todas as terras indígenas. Todas. É possível fazer isso. O processo de demarcação de terras indígenas está estabelecido em lei, artigo 231 da Constituição de 1988. Posteriormente, tivemos o decreto 1775 e a portaria 14 do Ministério da Justiça, ambos de 1996, e estabelece como são feitos esses estudos a partir de critérios legais e científicos. Havendo a regularização de terras indígenas no Brasil, haverá mais paz no Brasil profundo, de onde eu venho e que muito bem conheço. Isso pode ser feito, deve ser feito também com vistas à preservação ambiental e da biodiversidade, e não haverá, asseguro, qualquer prejuízo à economia do país. Vejam vocês, o estado de Mato Grosso do Sul, que tem uma população indígena que hoje em dia deve estar
para mais ou para menos ao redor de 100 mil pessoas, tem apenas pouco mais de 2% de seu território destinados a terras indígenas. O estado do vizinho de Mato Grosso tem uma população indígena menor, estimada aí, segundo os cálculos que fiz, entre 55 a 60 mil pessoas. E lá tem 12% do território mato-grossense destinado a terras indígenas. Nem por isso Mato Grosso é menor que Mato Grosso do Sul na pujança do agronegócio. Muito pelo contrário. Esse é um exemplo de que a regularização de terras indígenas não prejudica a economia. Eu penso também que há outra questão importante para falar sobre um eventual governo de Ciro Gomes. Quando ele foi prefeito de Fortaleza, quando ele foi governador do estado do Ceará, ele teve 50% de mulheres em sua equipe. Naquela época, não se discutia muito isso no Brasil. E ele já fez isso. E propõe a repetir a experiência exitosa que teve no Ceará. Eu somaria a tudo isso também algo que defendo há muito tempo. Investimento maciço em ciência, tecnologia, inovação e educação pública, gratuita e de excelência. O Brasil precisa ter mais e mais escolas públicas de tempo integral, como a gente vê em vários países. Países vizinhos como o Uruguai e países que estão acima da linha do Equador. Estados Unidos, Alemanha, por exemplo. Mas poderia-se citar outros, como China, por exemplo, para se ver que não é uma questão de posicionamento, digamos, ideológico, com todas as aspas. Eu acredito ainda que há uma questão importante que o Ciro fala sobre a composição de um eventual governo seu. As pessoas que fizerem parte de seu governo não terão o sigilo bancário. Elas terão que abrir mão do sigilo bancário. Isso é importante para manter a transparência, a seriedade de um governo. Outra questão que é importante, e acredito que ele usará de alguns critérios relevantes à composição do primeiro, segundo e terceiro escalões. Capacidade técnica, científica, administrativa para ocupar a pasta que for destinada à pessoa. E aliado a isso também uma competência política para articular forças, propostas, projetos para superar as dificuldades que são enfrentadas por todos nós, brasileiras e brasileiros. Então, se você já tomou uma decisão em relação a quem votar nas próximas eleições para presidente da República, e se essa decisão é inflexível, ótimo. Se você ainda não tem uma decisão inflexível, determinada, se ainda há uma flexibilidade
uma possibilidade para estudar, para analisar e tomar uma decisão, sugiro que você conheça melhor o Ciro Gomes e suas propostas. Você pode segui-lo nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram e, sobretudo, YouTube. No YouTube há vários vídeos em que ele explica detalhadamente as suas propostas. Tá bom? Se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço pela atenção. Se gostou, dê o seu like. Se não gostou, fique inteiramente à vontade para dar um dislike. Se quer acompanhar as minhas postagens aqui, normalmente não faço postagens de natureza político-partidária, essa é uma exceção. Costumo fazer postagens sobre história, arqueologia, antropologia social. Se inscreva, será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Um grande abraço e fique bem.